Olha, eu vou falar para vocês aqui sobre um caso de 2018, tá? Olha só essa notícia de 2019, 1º de agosto de 2019. Moraes suspende apurações da Receita sobre 133 contribuintes. Esse caso aqui mostra o problema originário dessa coisa toda. Essa decisão foi tomada no âmbito do inquérito das fake news. Exatamente, no inquérito das fake news. É o que eu falo para vocês. O pessoal disfarçou o inquérito das fake news como sendo uma coisa contra o Bolsonaro, contra a direita. Vamos bater no Bolsonaro. Aí todo mundo ficou feliz. Isso, bate no Bolsonaro, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Ficou todo mundo quietinho, sendo que o grande objetivo do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Toffoli era se livrar das acusações de corrupção. Isso foi um movimento anti-Lava Jato, um movimento a favor da corrupção que aconteceu no STF. Esse inquérito das fake news e tudo que se seguiu depois disso, tá? Olha só, esse caso aqui, eu vou falar sobre isso aqui, é assustador, esse caso que vem lá de 2018 e que une essas três figuras aqui. Ó. Gilmar Mendes diz ter confiança em Moraes e defende Toffoli no caso Master. Ou seja, repara que até aqui, de todos os ministros do STF, ninguém defendeu Alexandre de Moraes nesse caso, não falaram nada. O Gilmar Mendes defendeu tanto Toffoli quanto Alexandre de Moraes. Nenhum outro ministro falou nada. Isso leva a crer que eles estão contra o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Por quê? Porque nessa situação, se for criticar, é pior ainda. Então o pessoal não vai criticar. Mas falar a favor, eles falam. Se tivesse alguém a favor, teria falado. O que deixa claro nessa história aqui é que o problema é realmente o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Essa trinca que está quebrando o STF na base da corrupção. E que, pior do que isso, destruiu a democracia brasileira com esse inquérito abjeto contra o Bolsonaro e contra a direita no Brasil, exclusivamente para continuar com seus desejos de corrupção, a sua roubalheira que vem desde aquela época. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Toda Vez Esqueço Minha Senha, fazer programas com C# é muito gostoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Gilmar Mendes diz ter confiança no Toffoli, em Moraes e defende o Toffoli no caso do Banco Master. O Toffoli está sendo acusado por ter viajado no jatinho lá do advogado, do cara lá do Vorcaro, e o Alexandre de Moraes por causa do contrato do Banco Master com a esposa dele, que está fazendo aí, está vendo as denúncias todas por aí, né? E só quem defendeu foi o Moraes. E aí, se você lembrar dessa história, quem trouxe esse caso aqui foi o Ivanildo III. Olha só, em 2018, a Receita Federal criou uma lista de 133 agentes públicos com patrimônio incompatível, manifestações suspeitas e inconsistências graves nas declarações. Entre esses 133 nomes estava a esposa de Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. Olha que coisa, né? Ou seja, o que a Receita fez? A Receita resolveu rodar um software chamado... Como é que é o nome do software? Tinha o nome do software aqui, ó. Contágio, é uma coisa assim. Software Contágio, que conseguia cruzar diferentes bancos de dados da Receita Federal, né? Em maio de 2018, portanto, no governo Temer, a Receita Federal criou um grupo uma tropa de elite de 150 auditores para investigar agentes públicos suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Naquela época, ele afirmou com confiança: não existe foro privilegiado na Receita Federal. Adivinha o que aconteceu com esses técnicos da Receita Federal? Então, todo mundo respondendo PAD, todo mundo, os que não foram expulsos, não foram afastados, porque quem mandou, né? Quem mandou mexer com a esposa do Gilmar Mendes, quem mandou mexer com a esposa do Toffoli, né? Aí, ó, os auditores testaram um novíssimo software Contágio que cruzava não sei o que lá. A partir de 800 mil nomes iniciais, o sistema elaborou uma lista de 134 nomes que mereciam melhor escrutínio, ou seja, suspeitos. Não quer dizer que a pessoa tenha feito algo errado, mas é alguma coisa que apontava alguma coisa estranha ali, né? 2 nomes chamaram a atenção: Guiomar Mendes e Roberta Rangel. Roberta Rangel é a esposa do Toffoli, Guiomar Mendes é a esposa do Alexandre de Moraes. Desculpa, do Gilmar Mendes. E lembra, a esposa do Gilmar Mendes, que recentemente eles divorciaram, né? Repara o tamanho dos problemas que estão chegando aqui, né? É o que eu falo para vocês. A gente estava achando que o problema era Magnitsky, o problema era o Banco Master, meu amigo. O Banco Master está pegando todo mundo aqui. De acordo com os documentos, os auditores checaram essas 134 pessoas numa tese de funcionamento do sistema Contágio. Os auditores explicam que chegaram aos nomes com base em critérios objetivos.
e que eles seriam limpados depois ao verificar que não tinha nenhuma fraude, está tudo normal, está tudo normal, não tem problema, né? E tinha os critérios, né? O critério era não sei o que lá, tinha que ter mais do que tanto mil de renda e não sei o que, e movimentação financeira, enfim, tinha os critérios lá, objetivos do software, né? Advogadas bem-sucedidas com vastas atuações em tribunais superiores, Guiomar e Roberta também eram esposas, respectivamente, do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. Os auditores passaram a expedir pedidos de informações aos clientes de ambas. Vem cá, você contratou esse pessoal mesmo? Esse contrato é para quê? Fazer exatamente o quê? Porque você está ganhando dinheiro para caramba nisso daí, né? E o que esse escritório está fazendo? Olha que coisa, vê se isso daí não é exatamente o que está acontecendo com o escritório do Alexandre de Moraes. Né? Porque essa lista foi rodada naquela época. Naquela época, o Alexandre de Moraes recém tinha entrado no STF. Então provavelmente não pegou a mulher do Alexandre de Moraes, porque ele recém tinha entrado no STF, ainda estava começando a aprender a brincar ainda estava andando de bicicletinha com 2 rodinhas, né? Depois que tirou a rodinha, aí pronto, aí não, nada mais para, né? Então, mas pegou a do Toffoli e do Gilmar Mendes, que já estavam há mais tempo ali pedalando lá no STF, né? Enfim, e os auditores começaram a perguntar para os clientes, vem cá, você contratou essa empresa de advocacia aqui, por quê? Por que você pagou essa grana toda para esse pessoal aqui? Que história é essa? E aí o Gilmar Mendes ficou preocupado, o Gilmar Mendes ficou nervoso com isso, porque todo mundo sabe por que pagou esse dinheiro todo. É tráfico de influência, advocacia administrativa, né? É exatamente o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes e o caso Master agora, né? Aí tá aqui, ó. Aí o Gilmar Mendes barrou a parada. Em sua justificativa técnica, o auditor escreveu que os dados mostravam focos de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e tráfico de influência. Na época, os ministros reclamaram publicamente, chamaram a imprensa, denunciaram estarem sendo perseguidos, vítimas de perseguição política. Os trabalhos da Receita continuaram. Aí depois, o que aconteceu? Aconteceu o inquérito das fake news. Porque nesse meio tempo teve também a reportagem da capa da Cruzoé, falando do amigo do meu pai. Né? E aí o pessoal fala sempre isso, né? Tentaram vender a história do inquérito das fake news como sendo uma defesa do STF, porque os bolsonaristas ficam xingando o Xandão, falando mal do Xandão, não pode dizer que ele é careca, não pode dizer que o Flávio Dino é gordo, é proibido, tá atacando a instituição. Não é porra nenhuma disso, amigo. O que eles queriam era isso daqui. Esse foi o objetivo. Eles bateram nos bolsonaristas, bateram no Bolsonaro de graça, para arrumar um caso de efeito para esconder a própria falcatrua deles, né? Aqui, ó, inquérito aberto por Toffoli vai investigar Deltan Dallagnol e auditores da Receita que estavam por trás dessa história. O movimento, entretanto, não foi suficiente para intimidar o corpo técnico da Receita, que continuou enviando pedidos de informações para os clientes de Guiomar e Roberta, né? Aí depois, o que aconteceu? Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das fake news, avocou o caso para si e determinou a imediata paralisação das investigações. Aí chegou Alexandre de Moraes com o jeitinho todo dele lá, não quero nem saber, foda-se, parou tudo aí, acabou, não investiga mais nada. Aqui, ó, ministro Alexandre de Moraes viola tratado internacional e afasta 2 auditores. Afastou os auditores, meu amigo, afastou o auditor. Importante fazer um parênteses aqui, porque as esposas de Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram investigadas, havia um direcionamento, como alegou Alexandre de Moraes? Não, segundo dizem os auditores, tinha um critério simples, tinha que ser um agente público, uma pessoa conhecida, ter patrimônio familiar superior a 5 milhões, ter declarado possuir em espécie mais de 100 mil reais, ter recebido mais de 2,5 milhões de lucros e dividendos e apresentar inconsistências graves. As 2 caíram nesse negócio aqui, né? Os servidores concursados que estavam integrando a equipe especial da Receita Federal tiveram que entregar a identificação funcional, o notebook de trabalho, o token de acesso, não sei o que lá. É um absurdo mesmo esse negócio. Quem manda investigar é esposa de ministro do STF, né? Mas aí que tá, isso que eu falo para vocês, essa ligação dos 3 já vem desde aquela época. É por isso que Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes estão juntinhos nisso daí, né? O Toffoli, você lembra, tá enrolado até o fio de cabelo nessa história do Banco Master também, não é só o Alexandre de Moraes. O Toffoli viajou para a final da Libertadores com o advogado do caso do Banco Master. E, mais do que isso, a gente fez um vídeo sobre isso, né? Quando voltou dessa viagem, imediatamente o Toffoli botou todo o caso do Banco Master sob sigilo, puxou tudo para o STF e liberou todo mundo. Ele disse que não, que eles estão dizendo que não, que a gente só conversou sobre. Era apenas torcedores. Só gritamos porco, porco, vai porco. Né? Não teve nada de conversa no avião lá, nada de nada. Foi só coincidência que depois disso o Toffoli puxou o caso para ele, soltou todo mundo, liberou tudo, botou sigilo em tudo. Coincidência, cara, coincidência pura, nada a ver, assim, uma coisa, né?
Cara, que hipocrisia desse pessoal, né? Como é que tem coragem de ter essa hipocrisia toda, né? Aí tem uma outra história também, tá? A Roberta Maria Rangel é a nova sócia do escritório Vard Advogados. Roberta Maria Rangel, para quem não sabe, é a esposa do Toffoli. Vard Advogados, para quem não sabe, é a empresa de advocacia do Banco Master. Aqui, essa notícia é de 2021. Então, em 25 de março de 2021, a Roberta Rangel passou a fazer parte do escritório que, olha só, defende o Banco Master, mas ela saiu. Ela saiu justamente na época que o Banco Master contratou a empresa do Alexandre de Moraes. Eles devem ter visto que lá no STF tem gente com uma piroca maior e gente com uma piroca menor, né? Aí trocaram o Toffoli pelo Alexandre de Moraes, mas os dois estão enrolados nessa história aqui. Mulher de Toffoli já foi sócia do advogado do dono do Banco Master. Então não é que ela seja mais, ela em tese já saiu da sociedade, mas ela já foi. No mínimo, ela tem alguma proximidade com o cara, né? No final, o que mostra isso daqui é o que diz essa opinião do Estadão aqui, as ligações perigosas. A conexão mal explicada de Toffoli e Moraes com o Master arrisca a credibilidade do STF. Que credibilidade, meu amigo? Esse pessoal está totalmente ferrado nisso daí, né? Ou seja, eles inventaram essa coisa toda de perseguir o Bolsonaro para conseguir uma folga da imprensa nessa investigação da corrupção, mas agora que prenderam o Bolsonaro, voltou a investigação de corrupção toda. Vai ter corrupção de novo. Uma vez corrupto, sempre corrupto. É o que eu falo. Eu não tenho problema com o Lula também. O Lula vai ser preso. Ele sempre foi corrupto. Vai continuar sendo corrupto. Ah, não pode mais condenar ele pelos casos lá do Petrolão? Não tem problema. Vai ter casos novos agora com o INSS e outras coisas por aí. Agora, esse caso aqui chama muita atenção, né? O que eles vão fazer agora? Das duas, uma. Ou eles vão dar uma escalonada fantástica, vão começar a prender um monte de gente com base eu não sei em quê, porque, né, em tese, o que eles usavam antes, não, que a democracia está sendo ameaçada, porque o Bolsonaro quer dar um golpe. O Bolsonaro está preso, os generais todos presos, né, gente inocente que do 8 de janeiro, todo mundo preso, sem prova nenhuma, sem lógica nenhuma. E agora, qual vai ser a justificativa deles para perseguir as pessoas que estão investigando a corrupção deles? Vamos ver o que vai acontecer. Tô achando que tá ficando divertido, cara. Tá ficando divertido. Aqui, o Chiquini também colocou essa história aqui, ó. Em 2025, 3 ministros da Suprema Corte chilena sofreram impeachment. Em um dos casos, o ministro teria viajado em avião particular de um advogado que atuava no processo que estava sendo julgado pelo ministro. Olha que curiosidade. Mesma coisa do Toffoli. O Senado chileno entendeu que esse comportamento é incompatível com a imparcialidade e independência do Poder Judiciário. Olha só, 3 ministros, né? Eu consigo fazer uma conta igualzinha aqui no Brasil. Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.